Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre o Flamengo e o Internacional, ou o Internacional e Flamengo, que foi o segundo jogo de volta pela Libertadores da América. É, e aí a gente precisa falar sobre algumas coisas aqui desse jogo aqui, a desclassificação do Internacional, a classificação do Flamengo. O que nós podemos aqui ressaltar desse jogo, né? Na verdade, Internacional e Flamengo eles se enfrentaram 3 vezes praticamente consecutivas nessa da semana passada para essa semana, né? E quarta-feira passada foi o primeiro jogo de ida, foi Flamengo Internacional no Maracanã, onde o Flamengo ele vence por 1-0. No segundo tempo, o Internacional ele avança um pouco as suas linhas de marcação, ali dificultando um pouco ali o trabalho do Flamengo. E aí, pessoal, nós tivemos 3 jogos. O primeiro jogo foi 1-0, né? Foi no Maracanã, foi Flamengo e Internacional. O Flamengo venceu por 1-0. O segundo jogo já foi pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de retorno, né? O jogo de retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrentou o time reserva do Internacional e o Flamengo passou o carro, foi 3-1 em cima do time reserva do Internacional. Já ontem, que foi o último jogo, né, que foi o segundo jogo pela Taça Libertadores da América, o Internacional ele deu um peso maior para esse jogo da Libertadores, muito porque o Internacional, quando começou o Campeonato Brasileiro, ele foi um dos times que a maioria dos comentaristas de futebol colocou o Internacional como um dos possíveis campeão aí do Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu, né? O Internacional teve alguns problemas, algumas dificuldades e acabou, né, caindo, despencando no Campeonato Brasileiro. Então ele tinha que jogar todas as suas fichas aí na Taça Libertadores da América, porque já está fora da Copa do Brasil. Então a Taça Libertadores da América é o que vai dar uma chance real quer dizer, poderia dar uma chance real do Internacional de trazer alguma taça, algum título lá para o sul do país, né? Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Diante de tudo isso que eu falei, eu gostaria de ressaltar 3 pontos aqui, tá, pessoal? Que me chamam a atenção. Eu fiz um vídeo e daí eu achava até que outras pessoas, eu vi alguns comentaristas, e depois é lógico que é zoado, né? É aloprado aí, porque tem uma relevância. A gente aqui, como é pequeno, ninguém nem vê esse vídeo, então, bom, ninguém zoou com a minha cara, mas eu também. Quando o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Internacional ele deu uma falsa impressão de dificultar o trabalho do Flamengo. No primeiro jogo do Flamengo e Internacional lá no Maracanã, no segundo tempo, o Flamengo tirou um pouco o pé. Ele tirou um pouco o pé e o Internacional avançou as suas linhas também. Então, o que aconteceu? O Internacional criou uma dificuldade imensa. E ali foi o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que o Internacional ele deu uma falsa esperança para o seu torcedor. Não que eu seja um torcedor do Internacional, mas todo mundo que viu ali, que começou a fazer uma análise, falou assim, ó, bom, pode ser que dificulte aí para o Flamengo. O segundo ponto é que num jogo do final de semana, que era pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional poupou todos os seus titulares. Então, logo você pensava o quê? Já se ele poupou todos os titulares, ele vai vir com uma força tremenda sobre o Flamengo, tendo em vista o segundo tempo do Internacional lá no Maracanã. Então estava todo mundo pensando assim, bom, ele dificultou no segundo tempo, avançou as linhas, dificultou para o Flamengo, agora no Beira-Rio, com apoio de toda a sua torcida, ele vai dificultar de vez e vai para cima e vencer o Flamengo. Mesmo com os times titulares descansados,
treinando somente, não conseguiu. Foi o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar. E o terceiro ponto, que eu acho que esse foi o pior de todos, foi o ponto em que o presidente do Internacional ele veio depois na coletiva e falou que é impossível você disputar com um time que tem um orçamento só do segundo semestre aí de 200 milhões, de mais de 200 milhões de investimentos. Cara, não dá para a gente olhar somente o futebol por essa ótica, né? Se nós formos olhar somente por essa ótica, então quando você vai disputar, e eu falo aí do Internacional e o Grêmio, que são os grandes lá do Rio Grande do Sul, vão disputar com o Novo Hamburgo, tal, com os times menores lá do Rio Grande do Sul, então é tudo deslealdade? Não, cada um trabalha com o orçamento que tem. E aí eu acho que a grande sacada primeiro, o Internacional tem bons jogadores a nível de seleção e seleção dos seus países aí, né? Valência, que fez voltar em Copa do Mundo e tudo mais. Mas o que mais chama atenção é que assim, ele quis minimizar e ele quis tirar o crédito do time do Flamengo, quando na verdade o time do Flamengo tem todos os créditos. Jogou mais futebol nas 3 partidas, tá? Na primeira partida que foi no Maracanã, então o Flamengo ele deu uma segurada ali no segundo tempo, então o Internacional ele avançou as suas linhas, causou um certo tumulto ali, é verdade, mas se você olhar todo o contexto, todo o panorama, você vai ver o quê? Que o Flamengo foi muito mais time, muito superior ao Internacional. O que faltou ao Internacional, na verdade, foi mostrar mais futebol, coisa que não mostrou em nenhum dos 3 jogos. Né, dificultou um pouco, embolou ali no primeiro jogo pela Libertadores da América, mas depois foi só isso e mais nada. Então precisa melhorar, precisa trabalhar mais. O técnico do Internacional, eu penso que quando você enfrenta um elenco que tem jogadores de altíssimo nível, como é o caso do Flamengo, e você não tem toda essa bagagem, não tem todo esse nível para nivelar a partida, aí é o que sobressai, ao meu ponto de vista, o trabalho do treinador. Ele tem que fazer com que as principais jogadas, os principais jogadores sejam neutralizados por um esquema tático, coisa que também que não teve. Então, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe o seu comentário, o que você acha e o que você achou do comentário do presidente do Internacional depois da derrota para o Flamengo. Até mais.